Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020 e eu estou aqui com muita alegria, pedindo licença mais uma vez para entrar na casa da senhora, entrar na casa do senhor, porque está começando o programa Com Brasil Nordeste de hoje. Como é que foi o seu final de semana? Ocorreu tudo bem? Tudo em paz, em família? Que bom! Teremos o giro de notícias, também uma entrevista muito especial com Célia Moraes e Jefferson Pedrico, do Desafio Jovem de Brasília. O tema é o desafio contra a dependência química. E hoje, para variar, teremos o Fala Presidente. O presidente da República vai falar conosco hoje aqui. Vamos direto ao giro de notícias, chamando a nossa assistente de mídias sociais, Natânia Mello, que está em Pernambuco. Natânia, é com você. A Paraíba tem mais de 70% de área sem seca. A parcela do território paraibano sem seca saltou para 74,18% em julho deste ano, segundo dados do Monitor das Secas divulgados pela Agência Nacional das Águas. O levantamento aponta que essa é a melhor situação do fenômeno no estado desde o ano de 2014. O estudo indica ainda que as chuvas em julho variaram de normal na parte oeste a ligeiramente acima da média na porção leste, com precipitações de até 100 milímetros acima da média. Houve melhora nos indicadores do fenômeno que levaram ao recuo da seca fraca em parte do agreste e da mata paraibana. Os estados da Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins registraram aumento das áreas com seca em relação a junho. Já Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte tiveram redução no fenômeno. Natânia Mello, para o programa Brasil Nordeste. Agora vamos chamar o nosso diretor da redação Pernambuco, Marcelo Jorge. Olá, amigos, estamos aqui na Rádio Brasil Nordeste e as informações estão chegando agora de Teresina, capital do Piauí. É que desde esse final de semana, o Hospital Municipal Dr. Mariano Gaioso Castelo Branco, situado no bairro Santa Maria da Codipe, na zona norte daquela capital, não registrou mais internações de pacientes pelo vírus chinês Covid-19. Para comemorar, os profissionais de saúde da unidade decidiram gravar um vídeo mostrando o momento em que a ala Covid foi fechada. A partir do início da pandemia, o local recebeu cerca de 200 pacientes que tiveram que ser hospitalizados. A unidade começou com 3 leitos e no pico da doença em Teresina chegou a ter 20 leitos, sendo todos eles ocupados por semanas. A diretora-geral do hospital, Ana Cléia Marques, informou que a queda de internações iniciou nesse mês de agosto. Portanto, o espaço onde ficaram os pacientes internados com a doença causada pelo vírus chinês foi adaptado. Anteriormente era a área de enfermaria clínica. Segundo a diretora, ali era a área Covid, que era isolada, A antiga enfermaria de clínica que foi transformada em ala Covid. E todos os profissionais que aparecem no vídeo eram desse setor. Para evitar a contaminação pelo vírus, o isolamento social e medidas emergenciais foram determinadas por meio de decretos do governo do estado e também das prefeituras, como na capital piauiense, para que a população fique em casa e evite ao máximo ir às ruas. Aulas, escolas e universidades, a maioria das atividades comerciais também, atividades esportivas e de serviços em geral estão suspensas por tempo indeterminado lá em Teresina. O uso de máscaras em locais públicos tornou-se obrigatório em todo o estado. Policiais fazem abordagens nas fronteiras do estado a ônibus e veículos particulares. Os decretos prevêem que quem descumprir as regras pode ser penalizado com multa ou até prisão. Tá aí. Fica aí mais uma polêmica também. Direto do Nordeste, para o Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Ainda na região Nordeste, Vinícius Nage, que está no estado do Maranhão. Vinícius, pode chegar. Alô, Sandro de Moura! Alô, programa Brasil Nordeste! O meu coração bate pelo Maranhão. Sandro, durante a pandemia na Câmara, os deputados examinaram 650 projetos e aprovaram 111 propostas em plenário. Já no Senado Federal, projetos importantes também foram aprovados e outros estão em análise. Muitos com origem na própria casa, outros vindos da Câmara Federal
e alguns do Palácio do Planalto. Conforme prometi ontem, alguns projetos e medidas já viraram lei e estão em vigor. Vamos citar alguns exemplos. A PL 848/2020 foi transformada na Lei Ordinária 14028/20 do deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. O que faz essa nova lei? Atribui validade por prazo indeterminado às receitas de medicamentos sujeitos à prescrição e de uso contínuo durante o estado de calamidade pública relacionado ao coronavírus. Também a PL 1888 de 2020 foi transformada na Lei Ordinária 14018/2020. É da deputada Leandre, do PV do Paraná, que obriga a União a destinar até 160 milhões de reais para o auxílio de instituições de longa permanência para idosos no enfrentamento do novo coronavírus. Também a PL 1194 de 2020 foi transformada na Lei Ordinária 14016/2020, que é do senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, e regulamenta a doação de alimentos excedentes por parte de supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos. E também a PL 1179/2020 foi transformada na Lei Ordinária 14010/2020, que é do senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, e cria regras transitórias para as relações jurídicas privadas durante a pandemia do Covid-19, como contrato, direito de família, relações de consumo e entre condôminos. É o Congresso Nacional e o governo federal trabalhando juntos pela melhoria das condições de vida da população. Enquanto isso, a popularidade do presidente Bolsonaro só sobe. Aqui, Vinícius Nagem, direto para o programa Brasil Nordeste. E para fechar o giro, nosso produtor Eduardo Negrão, que está na maior capital do país, em São Paulo. Eduardo Negrão, a tela da Com Brasil é sua. Boa tarde, audiência do Brasil Nordeste da Com Brasil. O governo Bolsonaro completou na semana passada 600 dias com a sua melhor aprovação desde o início do mandato. Olha que foi numa pesquisa do Datafolha, que tem toda a má vontade do mundo com o nosso presidente, desde antes da eleição, quando eles anunciaram que o Bolsonaro seria derrotado por qualquer um no segundo turno. Porque enquanto a esquerda se preocupava em lacrar, em aplaudir o youtuber Felipe Neto no New York Times, atrapalhar o trabalho da PM carioca no combate ao narcotráfico, proibindo até o uso de helicóptero, e barrar a nota de R$200, outra grande bobagem, o que a equipe do capitão Bolsonaro fazia? Algo que a esquerda jamais pensou em fazer. Ele trabalhava. E trabalhava muito. Foram mais de R$1 trilhão em gastos de tesouro com auxílio emergencial e liberação de crédito para empresas e várias outras atividades, diminuindo assim o impacto do coronavírus, o vírus chinês. Ao todo, foram 4,7 bilhões para povos indígenas e população vulnerável. 12 mil novos leitos de UTI só para o coronavírus, o vírus chinês. 6.600 novos profissionais de saúde contratados, isso pelo governo federal, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para combater a pandemia. 1 bilhão e 900 milhões para a produção da vacina inglesa de Oxford, ainda em estudos, mas o Brasil já injetou grana para isso ser viabilizado. 24 bilhões e 400 milhões para a preservação dos empregos, fazendo empréstimo e outras operações, até pagando o salário, parte do salário de milhões de funcionários da iniciativa privada.
10 bilhões pelo BNDES para pequenas e médias empresas poderem atravessar esse período turbulento. Mas você não vai ouvir falar disso na grande imprensa, na Folha, na TV Globo, na revista Veja. Por quê? Porque esse é o Brasil que dá certo e para eles é ruim quando dá certo. Eu sou Eduardo Negrão e torço pelo super-homem brasileiro, Jair Bolsonaro, direto de São Paulo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Queremos receber o seu WhatsApp, saber de qual parte do país que você está nos assistindo e vou aproveitar para abraçar a Edjane e também a sua mãe, Maria José, que está na cidade de Alagoa Grande. A Edjane está em João Pessoa e Maria José está em Alagoa Grande, no distrito do Zumbi, na Paraíba. Aproveitar e abraçar também o nosso amigo Marcos. Marcos do Zumbi, um grande parceiro, um grande amigo, tem uma família linda. Obrigado a todos vocês, abraçando a estas pessoas. Eu abraço a todos os paraibanos e, por que não, abraçar a todos os meus irmãos nordestinos. Neste bloco você vai assistir uma entrevista que fala sobre a dependência química. Vamos entrevistar a presidente do Desafio Jovem aqui no Distrito Federal, Brasília. Vamos conversar com Célia Moraes e também com o psicólogo Jefferson Pedrico. Pode rodar. Olá, muito boa tarde. Obrigado pelo carinho da sua audiência mais uma vez. O nosso bate-papo de hoje é com Célia Moraes. Ela é presidente do projeto Desafio Jovem aqui em Brasília. E o Jefferson Pedrico, que é psicólogo e faz parte também do projeto Desafio Jovem. Boa tarde, Célia. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde. Célia, me fala como que você começou a se envolver no projeto Desafio Jovem. Então, Sandro, há muito tempo atrás, meu filho, muito jovem, com 12 anos de idade, ele conheceu o crack, diretamente o crack, lá em São Paulo. 12 anos de idade? 12 anos de idade. Morávamos somente eu e ele, minha mãe cuidava dele, e uma criança muito esperta, muito ativa. E ele conheceu o crack com um amiguinho que era coleguinha de escola, crianças criadas juntas na mesma rua. E eu era muito inexperiente naquela época, uma mãe muito jovem, eu não consegui captar o início desse uso, até porque você nunca acha que seu filho é capaz de fazer qualquer tipo de coisa, né? Mas aconteceu. E ele não foi numa droga leve, ele já foi logo numa droga que deixou assim, a dependência muito rápida, né? E eu comecei a peregrinar, ia em consultórios de psicólogos, conversava com os profissionais e todos vinham com uma sentença definitiva: olha, isso não tem cura, é para o resto da vida. Eu dizia, não pode ser para o resto da vida. Então eu atuava na área de propaganda e marketing, eu trabalhava numa agência de publicidade e aquela situação despertou em mim o desejo de me aprofundar no assunto. Então eu larguei a profissão e voltei para o banco de faculdade. Agora numa área de ciências, né, biológicas, eu fui fazer ciências biológicas, para que pudesse abrir a porta para uma pesquisa onde eu conseguisse traçar um caminho de eliminar essa sentença. Eu falava, não pode ser uma pessoa que nasce perfeita, usa uma substância e tem o resto da vida condenado, eu não acredito nisso. E foi aí que eu comecei a me inteirar do assunto e a fazer cursos e enfim, né? Fui para lá no Butantan fazer iniciação científica lá, parei lá no laboratório de genética do Butantan. Eu falei, deve ter uma explicação. Enfim, aí o tempo passou, ele piorou muito, ele foi jurado de morte em São Paulo, eu tive que mudar para Brasília para tirar daquele meio, porque lá em São Paulo, quando colocava o nome no poste, era sentença de morte, né? Então eu vim para cá e aqui eu conheci o Desafio Jovem. Ele foi acolhido lá, ele ficou internado lá, fez o projeto e eu ia participar. E eu vi aqui, assim, aquelas mães sofrendo, que eu estava sofrendo, houve uma identificação. Eu falei, eu posso ajudar essas pessoas e elas podem me ajudar. E eu fui me envolvendo. O desafio tinha muitas necessidades, eu fui participar como voluntário.
Isso foi lá em 2008. Quando foi em 2012, 2013, faleceu a filha do fundador, que foi o pastor Galdino Moreira, né? Ela faleceu e aí eu entrei mais contundente na administração, ajudando, né? Mas ele estava muito cansado, ela faleceu, o neto não prosseguiu com o projeto. Então um dia ele fez uma reunião do conselho, né? E perguntou para nós, olha, eu não tenho mais condição de tocar, se vocês não assumirem, eu vou fechar. E aí ninguém falou nada, ao meu lado tinha o pastor Beg, estávamos o pastor Galdino, o pastor Beg, eu virei para ele, olhei e falei, você topa? Se você topar, eu topo. Aí ele falou, eu não conhecia o pastor Beg. Ele falou, eu topo. Eu falei, então vamos. Eu falei, o senhor não vai fechar o Desafio Jovem. Mas eu nem imaginava o que era você estar à frente de um projeto desse. Antes de você falar o que está à frente de um projeto desse, daqui a pouco a gente vai colocar o Jefferson no bate-papo, mas você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você é uma mãe jovem, sim, sofrendo por conta do problema do seu filho, né? A dependência química, e aí você, ao invés de você se isolar, você foi conhecer mais sobre... Hoje milhares de mães continuam sofrendo o Brasil afora. De repente, essa ideia da Célia, né, essa iniciativa dela, talvez seja algo que você possa fazer. Ao invés de você achar que o teu filho já tem uma sentença de morte, tem espaço para essas mães procurarem alguma instituição e se envolver de alguma forma? Com certeza, Sandro. Existem saídas, e são saídas, não são mágicas, não existe mágica na dependência química, de você achar que você vai pegar o seu filho, seu marido ou sua filha, seja lá quem for, colocar dentro de uma instituição e vai resolver o problema. Até porque tem vários tipos de abordagem. Você precisa, é como um tratamento médico, o médico vai vendo as doses, né? Até você se adaptar àquela medicação e ela te trazer benefício. A mesma coisa o tratamento da dependência química. Pode não acontecer de primeira. E muitas vezes precisa de 1, 2, 3 internações em instituições diferentes. Então hoje no Brasil existem muitas possibilidades de instituições que são legalmente constituídas, que estão debaixo de uma legislação, estão subsidiadas pelo governo e que têm condições de tratar, e são tratamentos que trazem resultados. De novo, não existe uma mágica, não adianta a gente esperar que a pessoa vai ficar lá 6 meses, 8 meses e vai sair curado. Coloca o filho lá na instituição e esquece. Não é assim. O filho novo. Não, porque a família, ela adoece junto. E muitas vezes, sabe, Sandro, o que acaba acontecendo é que a família ajuda ao dependente químico a voltar ao uso. É impressionante. Por quê? Então, porque, assim, a pergunta que a gente mais escuta é assim, eu não uso droga, é ele que tem que mudar, não eu. E muitas vezes, quando a mãe, a esposa, o pai, o filho muda, o dependente químico tem que mudar também. Por quê? Porque existe uma fonte de suprimento para o uso da droga. E essa fonte de suprimento, ela tanto é material quanto emocional. E onde é que está essa fonte? No núcleo de convivência do dependente químico. É como, eu costumo assim, bem radical, né? É como um câncer que você corta o suprimento de sangue dele. Ele morre, não é? Mas o dependente químico precisa ter esse suprimento cortado. E isso é muito dolorido. É sofrido para quem é mãe, por exemplo. Como é que eu vou deixar meu filho me pedir um tênis e eu não vou dar? Como é que eu vou permitir que meu filho saia da escola tão boa onde ele está? Apesar dele estar repetindo, apesar dele estar faltando, ele precisa da melhor educação, ele vai continuar na melhor escola. E a família banca aquilo e não percebe que ao dar um tênis, ao fazer a vontade, ao permitir que as coisas aconteçam pela vontade do dependente, é a mesma coisa dela ir lá no traficante comprar droga e dar para ele. É o mesmo movimento. E isso, para o entendimento da família, é demorado, existe uma negação inicial, não, eu não faço isso, eu não preciso mudar, mas a gente percebe, né, Jefferson, quando a família muda essa dinâmica toda, existe uma chance de sair da droga. Jefferson, como é que você se envolveu no projeto Jovem? Desafio Jovem? Eu conheci a Célia num evento, e nesse evento a gente estava se conhecendo, eu me apresentei como psicólogo e ela falou que
trabalhava numa comunidade terapêutica, eu tive interesse de conhecer. Na outra semana a gente foi lá para conhecer. Quando a gente chegou lá, tinha alguns acolhidos que ficaram sabendo que eu era psicólogo e quiseram um atendimento. Então eu fiz alguns atendimentos lá esse dia e depois disso eu não deixei mais, né? Continuamos o trabalho lá de atendimento com os acolhidos. Inicialmente foi algo voluntário, depois a Célia propôs uma ajuda de custo e depois disso virei funcionário da instituição e estamos trabalhando até hoje. A ideia é manter mesmo, na verdade foi um desejo pela causa mesmo, sabe? À medida que a gente vai entrando e conhecendo cada indivíduo, é impossível você não compadecer e de alguma forma tentar o apoio na recuperação do indivíduo, né? A gente sabe que a psicologia, mesmo na rede pública, né, na rede básica de saúde, já não é um serviço tão acessível. Eu imagino que para as comunidades terapêuticas deve ser ainda mais difícil ter esse tipo de profissional, ou não? Hoje já tem uma oferta maior. Hoje já tem uma oferta maior porque a demanda cresceu muito, sabe, Sandro? A gente participou de uma política de abordagem do dependente químico equivocada. Eu digo se existe uma oferta maior de profissional, de pessoas se colocando à disposição das instituições. Voluntariamente? De preferência, né? Para começar. Não, houve uma mudança radical. Agora, como é uma profissão e as instituições foram legalizadas, regulamentadas, cada vez mais o nível de exigência subiu, hoje existe uma profissão dentro das comunidades. Então, o voluntariado, o que eu percebo é que ele tende a extinguir, que não é bom, porque o funcionário, ele é um funcionário, ele não tem uma causa. O voluntário tem uma causa, que foi o que o Jefferson acabou de falar, como foi o meu caso também. Eu tinha uma causa, eu defendi uma causa. Então, quando você entra num tipo de projeto desse, e você está defendendo uma bandeira, você entra de corpo e alma, você não mede esforços, você abre mão das suas coisas para você se dedicar. Quando você contrata o profissional no mercado, ele vem como profissional, ele vai se dedicar, ele vai trabalhar direitinho, mas deu o horário dele, ele vai embora. Cumpriu a carga horária, tchau. Jefferson, como é que você vê essa questão da família, do tratamento da família, como a Célia aqui abordou? É o que a Célia estava falando, a família, ela acaba se tornando um dependente junto com o dependente. E a gente, o termo é codependente, né? Então existe também um sofrimento da família e as estratégias que a família adota na prevenção, no cuidado com o dependente químico, até na identificação de um dependente químico, talvez não seja as melhores estratégias. É uma forma de lidar que não ajuda o dependente. O ideal é que tenha a orientação do profissional. Com certeza, porque através de estudos a gente consegue mapear como é dependente químico e a família codependente. A gente consegue dar uma direção melhor para apoio ao dependente, né? Célia, a gente está chegando ao final do nosso tempo, infelizmente, mas eu já quero deixar aqui em aberto, né, o convite para que você não apenas volte para dar entrevista, mas que você possa, quem sabe, assumir um quadro aqui dentro do programa para falar dos cuidados da dependência química. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Se tem saída, não tem saída, tem jeito, não tem, como que eles acham vocês? Bom, eu tenho sim, eu tenho um recado que eu serviu para mim e eu quero deixar para você, família. Se até agora tudo que você fez não deu resultado, você precisa mudar o método. Tudo que você supriu não resultou em nada. Procure pessoas especializadas para ajudar o seu parente. Existe no Brasil inteiro
comunidades terapêuticas, CAPs, hospitais, que estão capacitados para te socorrer. Cada caso é um caso. Então eu vou deixar aqui o meu contato, o contato do Desafio Jovem de Brasília, para que você busque informação. Não é para você desistir, absolutamente. Jefferson, quero agradecer a você a presença aqui no nosso programa e deixar para você as tuas considerações finais. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer muito o convite e a gente está à disposição, né, na comunidade para poder fazer os atendimentos e vamos trabalhar, né? E até a próxima. Quero convidar você a continuar assistindo essa entrevista, que ela é muito mais ampla, nas nossas mídias sociais, em especial no YouTube, Brasil Nordeste Oficial. Agora, para fechar, de modo muito especial esse programa, o presidente, lá atrás, havia falado sobre um jornalista que já vinha denunciando o descaso nesse período de Covid-19. Você sabe que a OMS agora está com o discurso de que não pode fechar tudo, que não dá para separar saúde de economia. Nós já vínhamos falando disso há muito tempo. Vamos rever o que aconteceu, o que nós já havíamos denunciado lá atrás? Coloca primeiro o presidente falando e depois o jornalista. E teve, acredite aí, o Augusto, um repórter, um colega teu, deu uma aloprada ali no meio dos jornalistas e começou a criticar os próprios colegas no tocante a que tipo de informação, né, distorcida eles passavam para frente. E falou com muita propriedade, ele falou, olha, lá no meu interior do Pernambuco, o cabra da peste fica 1 ano plantando macaxeira, né, mandioca. Daí vai na casa de farinha, roda um saco de mandioca, não consegue vender na cidade. Para um cara que vive de plantar e fazer farinha de mandioca, jogar um saco de mandioca fora, é o fim do mundo. Esse cara volta para casa sem uma banha, sem uma costela de porco, sei lá o que for, para levar para a tua família. Esse cara se julga uma pessoa completamente derrotada. É esse pânico. É o que a pessoa do campo que mata um animal e quer vender na feira não está conseguindo fazer. Prefeitos de cidades pequenas e médias, por preguiça, não fazem um projeto específico para a sua cidade, fecham a cidade de 20, 30 mil habitantes que não tem a doença na cidade vizinha, na segunda cidade vizinha, tranca todo o comércio. O cara que passa 1 ano e meio plantando uma mandioca não consegue vender um saco de farinha. Agora, não estão atendendo tuberculosos, não cessaram os focos de Aedes aegypti e tudo está encoberto nessa cortina de fumaça. E a população quer saber do Nordeste como que o senhor vai fazer para sair dessa armadilha, dessa cortina de fumaça, que é bom para os maus gestores, porque eles não atendem mais nos postos de saúde, é por teleatendimento, e quando liga não tem vaga. Eu tenho vídeos para lhe mostrar. Eu tenho pedido dos nordestinos gravado para lhe mostrar. Que está sendo levado à população. A imprensa tinha que falar, obrigado pela oportunidade, a Jovem Pan, falar a verdade que vem acontecendo. Você pode ver, os jornalistas aqui tem em média 15 diariamente, 15 de manhã e à tarde 15, desde janeiro do ano passado. Então ali é uma fonte de informação muito grande, é um sentimento, é a alma do povo que está naquele cercadinho. Ele vem aqui porque o seu presidente conversa com o povo e vai continuar conversando com o povo. E se os colegas da imprensa acharem que eu fui pago pelo presidente, eu trabalhei 10 dias, eu fui para o foco, eu dou para a imprensa de presente, quem foi para o Nordeste para fazer essa missão. A imprensa tem fazer jornalismo sério, né? A imprensa tem a obrigação de contribuir com esse momento. Não é possível que as grandes mídias, que tem repórter no mundo inteiro, não consiga dizer que quem fez essa cagada não foi o presidente da República. Essa merda veio de fora, o presidente está tentando limpar e a imprensa tem que dizer. Isso. Presidente, os nordestinos não têm água na torneira. Eles contam com o senhor. Esses prefeitos estão com preguiça. Governadores estão de olho em 2022. Mas o povo está passando fome agora. É isso, presidente. Agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência. Está aí a nossa fala lá em março, quando nós já denunciávamos que a Covid-19 era um ótimo negócio para os maus gestores e que servia como uma cortina de fumaça
para encobrir um monte de safadeza, né? Agora está tudo claro aí, está tudo explícito. Nós esperamos que a Polícia Federal coloque um monte de gente em cana e que essas pessoas que mataram milhares de brasileiros possam ser responsabilizados. Eu quero mais uma vez agradecer o carinho da sua audiência e pedir que amanhã, se você puder, nos prestigie mais uma vez aqui na tela da TV Com Brasil ao meio-dia. Obrigado a todos. Vou deixar vocês aqui com a imagem de um passarinho que está visitando aqui o nosso estúdio. Tomara que dê tempo o Guilherme pegar. E até a próxima.